salve signo de Câncer, como vocês estão, meus amores? Espero que estejam muito bem, tá? Peço desculpas não ter saído a leitura de maio, aqui eu tô fazendo agora a leitura de maio para vocês, tá? Mas eu tive alguns problemas de saúde, alguns problemas espirituais, tive que travar absolutamente tudo, inclusive quem ainda tem consulta marcada, que foi marcada já no mês de abril, vai ser atendida, tá bom? Gente, eu não gosto de introdução muito longa também, acho chato pra caramba, mas eu tenho que agradecer aqui, tá? A famosinha placa chegou, quero agradecer você inscrito no canal. Muito obrigado de coração, nada disso seria possível se você não acreditasse no meu trabalho, se você não fizesse parte dessa família aqui também, tá bom? Essa conquista não é só minha, essa conquista é sua também, inscrito no canal, tá joia? Obrigado, sem mais delongas, vamos lá para a leitura de vocês, meus amores. Gente, eu não me apresentei, né? Sou Flávio Augusto, bem-vinda, bem-vindo ao Flávio Tarô. São energias predispostas, Câncer, ou seja, energias predispostas sim a acontecer. Só um minutinho. Vamos lá, são energias predispostas, ou seja, energias predispostas sim a acontecer. Se elas vão ou não acontecer, meus amores, não é uma questão minha, não é uma questão do tarô, é uma questão sua. Essa leitura pode estar espelhada, ou seja, falando com alguém que você esteja lidando, ela pode refletir um presente ou até mesmo um passado, né? Serve para Sol, Lua, Ascendente, blá, 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 aquele negócio todo lá. Vamos lá, o Eremita Tarô, por gentileza. Poucas palavras, meu irmão. O Eremita, para você que é novo no canal, o tarólogo é meio doidão mesmo. A gente brinca, a leitura é muito séria, o trabalho é muito sério, mas a gente traz uma leveza, faz umas brincadeiras, né? Às vezes dou umas broncas no tarô, não sei, é brincadeira. O Rei de Copas, tarô, por gentileza, traz a energia do Rei de Copas aqui. A Imperatriz. Bem interessante essa mensagem, aliás, bem fechada. Vamos lá, Câncer. Nós abrimos a energia com o grande Eremólias aqui, o Eremita, né? Clarificado pelo 4 de Copas. Cancerianos, veja uma situação aí de cancerianos. Talvez, nossa Senhora. Aqui talvez, para algumas pessoas, é uma situação que talvez tenha trazido uma espécie de uma frustração para algumas pessoas, te colocou numa situação de introspecção aqui, né? O Eremita, na realidade, né, não digo nem introspecção, mas eu vejo algumas pessoas aqui que elas estão meio que quietas, caladas, buscando algum tipo de entendimento, tentando entender alguma situação aqui, que muito provavelmente te frustrou ou não deixou aqui, não foi algo legal que talvez tenha acontecido na sua energia, tá? Óbvio que para algumas pessoas tem uma energia de introspecção sim, tá? Inclusive para algumas outras pessoas eu vejo muita gente buscando meio que um entendimento da própria espiritualidade, o próprio entendimento com relação a si, algumas questões, por conta dessa situaçãozinha aqui do 4 de Copas. A gente vai clarificar isso aqui, tá, Câncer? Na sequência, nós temos a energia de vocês, o Rei de Copas, energia aqui de Câncer, Escorpião, Peixes, tá? Clarificado pela Imperatriz. Eu vejo que tem alguma situação que aqui pode ser você, tá? Essa figura da Imperatriz, pode ser uma mãe, pode ser alguém que você esteja lidando, pode ser uma figura feminina também aqui, tá? Uma situação que está mexendo com algumas questões emocionais. Então pode ser você tendo algumas questões emocionais aqui, e essas questões podem estar ligadas diretamente a essa situação desse 4 de Copas aqui, tá? Se for uma mãe, pode ser alguma coisa relacionada, sim, a uma mãe, né? Ou a uma figura feminina que tem uma presença forte aí na sua vida, adapte o seu momento, pode ser uma irmã, pode ser uma amiga, mas eu vejo que tem alguma coisa que está meio que
Oh, meu Deus do céu. Que está meio que mexendo aqui com suas questões emocionais. Como aqui ficou bem fechadinho, eu vou já começar clarificando essa parada para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui, né? Eu já vou começar pelo 4 de copas, Câncer. Vamos lá? Tarô, por gentileza, 4 de copas aqui. O que se passa? 8 de espadas. Pode falar mais, até mesmo para complementar o 8 de espadas, por gentileza? A lâmina da lua. Existem questões emocionais, podemos estar falando de alguma situação do passado, até mesmo espiritual aqui. O 8 de espadas com a lua. Gente, aqui abre muito. Por quê? A lâmina da lua, ela traz tanta informação, mas tanta informação, eu vou falar as principais, você vai adaptando aí ao seu momento, tá? O que a lâmina da lua fala? Ela pode falar de questões espirituais, ela pode falar de uma situação de passado, ela pode falar de medos e inseguranças, né? Talvez uma espécie de uma nova fase para algumas pessoas, um novo caminho, né? O que acontece? A lua com 8 de espadas, causando esse 4 de copas de uma certa forma, está me mostrando que uma dessas situações, então, ou seja, uma situação do passado, uma situação de medo e insegurança, te colocou dentro de uma energia de 8 de espadas aqui, tá? Ou até mesmo este 8 de espadas, que é uma energia de limitação, crenças limitantes, de talvez você não estar enxergando alguma possibilidade ou enxergando alguma situação além aqui, tá? Tenha te colocado dentro dessa energia da lua. Vou dar um exemplo aqui, tá? Você tinha que fazer uma movimentação aqui. Ir em busca de um trabalho ou fazer uma movimentação com relação a alguma situação do seu passado e por uma situação limitante aqui desse 8 de espadas, uma crença ou talvez até mesmo a gente ter... Porque aqui tem muita autofurtividade, né? A gente talvez até olhar para uma questão de não merecer algo, vamos dizer assim, tá? Meio que te colocou dentro de uma situação de insegurança, de medo, né? E você não conseguiu fazer essa movimentação. Seja, por exemplo, você ia atrás de um trabalho, né? Putz, será que eu vou dar conta dessa situação? Será que eu vou conseguir esse trabalho? Será que eu vou conseguir essa situação? E aí acaba que essa autofurtividade ou essa limitação, ela te trouxe uma certa insegurança, essa insegurança te causou uma frustração que te fez entrar dentro de um processo talvez de se conhecer, buscar, entender o que está acontecendo com você, até mesmo se for crenças limitantes, aqui o eremita traz esse autoconhecimento, né? Ou até mesmo te colocou dentro de um processo de introspecção, ou está te colocando aqui. A gente pode estar falando, sim, de algumas coisas do passado que aconteceram na sua energia, Câncer, que mexeram muito com as suas questões emocionais, isso pode estar ligado diretamente, sim, com uma mãe, tá? Onde você talvez tenha sido colocado dentro de um processo de limitação. Foi introjetado, tipo assim, você nunca vai ser ninguém na vida, você nunca vai conseguir fazer isso, você não tem coragem de fazer tal coisa, você não tem iniciativa, sabe? Uma parada desse tipo aqui. E essa situação hoje está te causando uma determinada frustração, tá? E está fazendo com que você talvez não consiga fazer as movimentações que você precisa fazer hoje, tá? E isso está trazendo e está mexendo diretamente com as suas questões emocionais e até, para algumas pessoas, questões espirituais, tá? Eu posso, aqui também tem uma mensagem, mas isso aqui é muito mais específico, tá? Algumas pessoas podem estar aí sofrendo algum tipo de bloqueio por questões espirituais. Obsessores, sim, obsessores. Tá? Flávio, macumba? Não vou entrar nesse mérito. Não nesse momento, porque não saiu lâminas que dizem isso. Até então, a lua poderia dizer, mas não. Eu vejo mais umas questões espirituais aqui. Isso pode estar vindo, inclusive, até de outras... para quem acredita, de outras existências, tá? Ai, meu Deus, me veio até aqui alguém, isso daí é muito específico, alguém que foi mexer com
registro acástico, fez algum tipo de regressão antiuterina, ou seja, regressão em outras vidas, e teve algum tipo de revelação que te deixou dentro de uma situação bloqueada. Completamente bloqueada. Só que é o seguinte, eu tenho uma notícia interessante para dar, tá? Eu não estou falando que quem faz regressão, que quem faz registro acástico, tá errado. Não é isso, meus amores, mesmo porque existem profissionais incríveis na área. Só que existe uma situação que chama fractais. E às vezes quando a gente faz um tipo de leitura de registro acástico ou algum tipo de regressão, a gente acaba não puxando a nossa energia, mas sim energias desses fractais, tá? Energia de outras consciências. E essas energias, elas podem sim confundir as nossas próprias energias, tá? Então eu estou enxergando aqui pessoas que estão travados por conta dessa situação e que na realidade não tem muito a ver não, tá? Não tem muito a ver. É mais uma questão de uma própria limitação, tá? Do que qualquer outra coisa aqui. Vamos entender esse Eremólias aqui. Grande Eremólias. Fala, Eremita, tarô. 8 de ouros. Alguém que está procurando, trabalhando aqui o autoconhecimento. Mais uma, pode ser dita. A lâmina do mago. Bem interessante, meus amores, bem interessante. Por quê? Porque eu tô entendendo aqui que para algumas pessoas vai ter uma mudança, tá? Principalmente para quem está passando por esse processo de frustração, inclusive essa situação relacionada com alguém que possa ter aqui te colocado, introjetado no seu ser aqui, né? Esses medos, esse não merecimento, tá? E essa pessoa está buscando o entendimento, seja através de leituras de tarô, seja através de tratamentos, né? Você buscando algum tipo de tratamento, seja ele qual for aí, eu vejo que vai ter uma mudança aqui, vai ter um início que vai trazer um ótimo resultado. Por quê? Nós temos o 8 de Pentáculos junto com a questão, né, do mago aqui. E o mago, ele me mostra um início, um poder, uma força de modificação aqui. Se a gente for colocar mesmo, seria o quê? Cancerianos adentrando uma nova jornada, porém mediante a buscar um autoconhecimento aqui. Seja ele um autoconhecimento das suas próprias questões, seja ele quem está buscando questões mais espirituais da coisa aqui, porque tem muita espiritualidade envolvida, tá? Eu vejo aqui, inclusive, até pessoas fazendo algum tipo de desenlace energético com pai, com mãe aqui também, tá? E esse desenlace energético, vamos colocar, eu tenho que explicar. Desenlace energético kármico, tá? Não é que você vai se separar da pessoa, mas pode ser. Mas é mais uma questão de desenlace energético kármico aqui, tirando essas energias que talvez estivessem te travando aqui. Então eu posso dizer que existe aí na possibilidade no mês de maio, não necessariamente no mês de maio, porque eu posso estar falando com pessoas que vão buscar esse tipo de entendimento, tá? Um processo de mudança na sua energia. E essas mudanças, elas vão abrir novas possibilidades, novas portas aqui para você, canceriano, tá? Sejam em questões emocionais, porque eu posso ver aqui que tem pessoas que não conseguem, por exemplo, manter um relacionamento, né? E não conseguem manter um relacionamento muito por conta dessas situações aqui que foram introjetadas na sua... Isso aqui a gente pode estar falando de infância, tá? E se o mago tá aqui, pode me mostrar uma situação de início, tá? Na infância, né? E hoje não conseguem um relacionamento, hoje não conseguem desenvolver um círculo social, vamos dizer assim, né? Ou quando entram dentro de um relacionamento, logo uma situação que ela já se fecha, ela já fica uma situação meio que pesada, meio que difícil de carregar, sabe?
Mesma coisa, trabalho, né? Pessoas que talvez não conseguem permanecer muito tempo dentro de um trabalho, ou iniciam, por exemplo, um projeto aqui, né? Então estou vendo pessoas talvez que iniciaram projetos e logo na sequência esse projeto já desandou, já teve alguma coisa aqui, iniciou um trabalho autônomo e esse trabalho desandou, ou entra numa empresa, fica um pouco, acontece alguma coisa, sai, sabe? Mesma questão para relacionamento. Vamos entender aqui essa questão do Rei de Copas com a Imperatriz. Deixa eu pegar outro tarô aqui. É você, meu irmão. Vamos lá. Vamos lá. Tarô, por gentileza, o Rei de Copas com a Imperatriz. Pode ser essa situação aqui. Rei de Baton. Olha, está em francês. Lá ele fica o Rei de Baton. Gentilhon. Terezon. Sete de pauzon. Não ficou legal esse sete de pauzon. 5 de paus no fundo do deck. Uma situação de conflito. Meu Deus do céu. Aqui ficou até mais complicado. Por quê? Porque se for uma situação envolvendo mãe, eu posso estar falando com pessoas que tiveram restrição, por exemplo, de conhecer os pais, o pai, né? Ou talvez é como se eu vejo uma situação de colocar aqui, pode ser vice-versa, tá? Aqui o que eu vou falar, mas colocar a pessoa contra o pai ou contra a mãe aqui, gerando uma espécie de atrito, resistência. Mas aqui também está me mostrando uma baita de uma limitação com relação às suas ações, cancerianos do meu pequeno coraçãozinho. Porque o Rei de Paus aqui, ele é energia, né? Ele entra naquela energia de quem age, de quem faz, de quem acontece, sabe aquele ânimo? Então eu posso estar falando com pessoas que talvez, né, até tenham uma energia inicial, né? Pô, eu vou fazer tal coisa, de repente essa energia ela vai caindo, sabe? E aí é onde as coisas começam a meio que dar errado. Então inicia um relacionamento com a corda toda, de repente a parada desanda, começa a cair. Inicia um trabalho, um projeto, de repente o negócio começa a cair aqui, né? E o Rei de Paus, se tratando de aqui a gente pode estar falando de alguém, de pessoas que estão lidando com essa energia, né? De Áries, Leão, Sagitário, ou possam ter forte no mapa aqui, tá? Mas vamos pegar pelo arquétipo, e essa situação está muito ligada às suas questões emocionais. Então, vamos lá. E geralmente estão, viu, meus amores? Geralmente estão. Geralmente a maioria das nossas questões, elas estão muito relacionadas às nossas questões emocionais que a gente passa, né? Do que acontece com a gente. E aí fica meio que uma resistência em agir, uma resistência. Então é como se você até tivesse aqui, Câncer, uma baita de uma força de vontade de reagir a uma situação, mas você não consegue, tá? E eu já falo aqui, para quem não está procurando o autoconhecimento, começa a buscar esse autoconhecimento. Flávio, onde? No YouTube, gente. Tem muita informação no YouTube, tem muita informação na internet para você conseguir. Às vezes não precisa nem de buscar uma terapia, enfim. No final, vou até indicar para algumas pessoas, uma pessoa que eu estou fazendo, tá? Vou deixar na descrição. Eu estou fazendo um tratamento com essa pessoa porque eu tive alguns problemas recentemente, eu precisei fazer isso daí e, gente, mudou assim completamente as minhas energias, completamente mesmo, tá? Inclusive para algumas questões relacionadas a isso, sabe? Porque mexe muito com essa situação. Complementa aqui o Rei de Baton. Vamos com 7 de paus. O 8 de copas. Pode ter tido um afastamento aqui também para algumas pessoas, né? E essa situação, posso estar falando com pessoas em que, por exemplo, o pai se afastou,
uma figura masculina se afastou, vamos dizer assim. Tá? Fala do 8 de copas. 2 de paus. Aqui é a clássica dificuldade, meus amores. Vamos lá. 9 de ouros no fundo do deck. Aqui é a clássica dificuldade. Eu vou ter que explicar aqui para vocês entenderem do que eu vou falar. 8 de copas é uma lâmina que traz uma energia de eu vou me afastar de algo. Então eu posso estar falando com pessoas que ainda estão dentro de uma situação. Eu vou me afastar de algo que é algo que eu tenho um apreço e adapte ao seu momento. Pode ser pessoas, pode ser situações. Tá? Para ir em busca do meu 9 de copas. Para ir em busca do que realmente eu tenho desejo, do que realmente eu quero. Tá? Só que essa situação ela está clarificada pelo 2 de paus. E o 2 de paus é uma lâmina de análise, de inércia, de estar parado aqui numa situação. Então eu vejo que talvez algumas pessoas até tentaram se afastar de uma situação, mas por conta de haver algumas questões emocionais aqui, fica muito naquela parada da análise, sabe? Putz, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo me afastar dessa pessoa, dessa situação, desse lugar? Esse lugar não me traz lembrança. Por quê? 7 de copas, nessa disposição, se a gente fosse falar do 7 de copas, se ele tivesse saído na mesa, tá? Mas eu tô falando dele porque é a lâmina que vem antes do 8 de copas, obviamente, tá? É uma lâmina de ilusão. E o 8 de copas é quando a gente percebe que a gente trabalhou dentro de uma questão de ilusão durante muito tempo e que isso que a gente está trabalhando, está olhando, não é uma questão que realmente a gente quer. Mas há uma dificuldade aqui de cancerianos irem em busca do que desejam, do que sonham, mas muito por conta dessa situação da resistência da ação, que pode estar ligada aqui a esse 8 de espadas. E esse 8 de espadas com a lua pode me trazer situações de um passado que talvez tenha até mesmo para algumas pessoas traumatizado. Entende? E aqui há uma necessidade de buscar sim um entendimento com relação a isso. Por quê? Porque não é em vão. A partir do momento que você busca o entendimento, e aqui, por exemplo, a gente pode estar, eu estou falando de uma situação que pode, por exemplo, estar te gerando alguns cliques mentais. Pô, realmente, né? Minha mãe fazia isso, ou fulano fazia isso comigo. E pode ser aqui um esposo, um marido, enfim, que te colocou dentro de uma gaiola, vamos dizer assim, né? E aí você tendo esse despertar, esse entendimento, você já começa a identificar aqui, Câncer, o que está acontecendo. A partir do momento que você começa a identificar e começa a trabalhar nessas situações, é onde as coisas começam a mudar para você. Porque tem uma energia de algo novo na sua energia, tá? E ela está prestes a acontecer aqui. Entende? Está prestes, ela só precisa de uma movimentação da sua parte. Vamos lá. O eremita com 4 de copas. Tarô, por gentileza. O 8 de paus. Falando. LPP saiu na mesê aqui. LPP. 8 de paus com o Papa. Tem uma mudança, meus amores, aqui. Mas essa mudança só vai acontecer a partir do momento que você identificar o que está te travando aqui. Flávio, eu não consigo. Consegue. Consegue sim. Se não for com a ajuda de uma terapia, se você buscar, porque eu não estou vendo... Eu vou até entender aqui, quer ver? Fala do 8 de paus, Sarô, isoladamente. 3 de espadas. É do caos que a gente tira a movimentação. Fala do Papa, que é uma lâmina de... Aqui a gente pode estar falando de trabalho, de relacionamentos. 5 de paus.
5 de paus. Para de mandar essas porcarias dessas lâminas, tarô. Que merda, cara. Isso é chato, hein, cara. Valete de copas. Interessante isso. Meus amores, tem uma mudança que tá vindo aí na energia de vocês e vai trazer uma espécie de um despertar. Não vejo uma situação complicada, mas vai trazer um baita no entendimento. Tá? O 8 de paus aqui, que é uma energia de mudança, inclusive eu posso estar falando com pessoas aqui que vão fazer algum tipo de mudança geográfica, tá? Clarificado pelo 3 de espadas. Sendo essa situação no 4 de copas com 8 de espadas, eu vejo aqui que algo, sem dúvida aqui, vamos dizer, para muitas pessoas, teve uma situação muito complicada aqui, ou terá para algumas pessoas aí no mês de maio, que é uma situação que vai causar uma mudança. E essa mudança, ela pode estar relacionada a trabalho, tá? Ela pode estar relacionada a relacionamentos, aqui. Pode ser uma mudança, uma viagem para algumas pessoas, mas eu vejo que não é uma coisa que vai, de certa forma, te prejudicar. A única questão que tem, que eu achei interessante, é que tem um valete de paus clarificando, um valete de copas clarificando um 5 de paus aqui, que está clarificando a lâmina do Papa. E o 5 de paus é uma situação de conflito interno, com relação a alguma situação que pode estar relacionada a trabalho, relacionamento. Então eu vejo, inclusive, que algumas pessoas podem estar recebendo algum tipo de mensagem ou convite que pode aqui tá gerando essa situação de mudança com relação a essas questões. Então não é uma situação que vai ficar em vão aqui, o Câncer. Negativo. Eu vejo que para algumas pessoas, inclusive, vai vir um passado aí, tá? E eu não estou falando um retorno de um passado, mas vai vir um entendimento de um passado para algumas pessoas que vai fazer muito sentido agora, no mês de maio. E essa situação vai trazer uma mudança bem intensa aqui. Porque nós temos o mago com o 8 de paus aqui. Então, por exemplo, você detecta uma situação que aconteceu no seu relacionamento ou está acontecendo, enfim, desde um passado, e você tem uma percepção de que só que essa situação ela pode estar relacionada, isso não é para todos, tá? Algum tipo de convite ou mensagem que alguém possa vir receber aqui. Para quem tá sem trabalho, inclusive aqui, eu tô vendo uma possibilidade de trabalho inclusive para quem está buscando um relacionamento, tem uma situação de relacionamento, mas essa situação ela vai acontecer por conta de algo aqui do passado. Flávio, é um passado retornando? Não. Não é um passado retornando, não. Tá? Muito pelo contrário, é um passado que vai causar... Eu tô achando estranho, porque tá bem confusa essa questão do... Arô, fala para mim aqui mais essa situação do 8 de paus com 3 de espadas. A temperança. Tem intervenção da espiritualidade aqui. E é algo de muito tempo. Alguma coisa aqui que alguém esperou muito tempo. Ou está esperando se resolver. E essa situação vai se resolver. E essa situação pode ser de um passado. Pode estar relacionada às suas próprias questões, Câncer? Pode. As suas questões de crenças, etc, etc. Um entendimento chega. Mas aqui eu vejo que essa situação meio que vai ser... Ela pode até trazer uma frustração, mas ela meio que vai ser causada aqui. Pode ser causada pela espiritualidade, sim. Tá? Pode ser alguma coisa sendo trazida à tona aqui para algumas pessoas através da espiritualidade. E aqui eu vejo para algumas pessoas que sim,
pode aparecer e aparecer até de forma repentina, tá? Alguma oportunidade, alguma possibilidade que vai te deixar meio que em conflito aqui, né? E essa situação ela vai trazer bastante mudança para quem acredita e para quem quer, obviamente, né? E para quem está buscando compreender as suas próprias questões aqui, tá? Porque aqui tem muita coisa envolvendo pai, muita coisa envolvendo mãe, e essa situação ela vai ser meio que reorganizada, vamos dizer assim, através ou de um convite ou de alguma coisa que chega para você, tá? Isso traz à tona outras situações, ou até mesmo pela intervenção da espiritualidade, alguma coisa que pode te causar uma frustração, mas que vai trazer uma mudança assim completamente diferente para você, tá bom, Câncer? Então, meus amores, é isso que eu tenho para vocês. Tá? Já deixou o seu like, já deixou o seu comentário, sua inscrição? Ainda não? Por favor, ajuda o canal, tá? É só assim que o YouTube que entende que o vídeo é relevante, o conteúdo, o canal é relevante, tá bom? Você que fez tudo isso, ó, meu mega beijo para você, tá bom? Meus amores, aguardem, vai ter mudanças no canal, tá bom? Eu vou publicar aqui e também nas redes vizinhas, que é o mesmo nome do canal, @Flávio Tarotti, tá bom? Então, assim que eu publicar essas mudanças e abrir a agenda também aqui, vou publicar na comunidade aqui e nas redes sociais. Também eu vou avisar também nos vídeos, tá bom? Mega beijo para você, fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.